Grêmio, Universidade Católica, Rosário Central da Argentina, e aí vai pintar um clube de Bolívia 3, uma equipe da Bolívia, Libertad do Paraguai, Deportivo La Guaira da Venezuela, o Real Garcilaso do Peru ou o Atlético Nacional da Colômbia. Bom, esses foram os grupos. Você curtiu esse sorteio aqui no Fox Sports, com a apresentação do Nivaldo Prieto e os nossos especialistas, porque você sabe que a Fox é a casa da Libertadores. Zinho, você esteve participando do sorteio ontem. Como é que você viu a definição? Libertadores sempre é complicado, né? A gente tem aí o Flamengo, de repente, tendo que jogar na altitude. Boa noite, Theo, amigos aqui da bancada e o amigo ligado aqui no Fox Sports. Pelo semblante, porque o Caetano estava lá fazendo as entrevistas, né? O nosso repórter muito competente, foi ele que trouxe logo a notícia do Pablo, que a gente vai discutir aqui. Daqui a pouquinho. E ele foi entrevistar o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Internacional. Eu até brinquei com ele, Renê, porque eu falei assim, esse teu semblante, eu conheço você é muito alegre, descontraído, você tá tenso, foi o grupo, ele, não tem jeitozinho. A gente vê sorteio, já começa a Libertadores com o sorteio, né, Theo? Internacional, River Plate. E possivelmente São Paulo. E possivelmente o São Paulo, entrando o São Paulo, vira-se aquela coisa que todo mundo diz, o grupo da morte, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, o River Plate deve estar pensando a mesma coisa. Porque ele vai pegar um Inter e talvez um São Paulo. Acho que, assim, para o Flamengo ficou bom o grupo, mesmo porque tem dois times da Bolívia disputando essa vaga. Provavelmente vai ser se for o San José, não tem altitude. O São José tem. São José que tem o Oruro. O Royal que não tem. Que não tem. E provavelmente é ele que está com uma vantagem muito grande. Não, o São José precisa de um empate para ser campeão. Mas assim, e aí ele vira se não vira um jogo extra, né? Se não vira jogo extra. Se o Royal ganhar do San José, ou se empatar, aí o jogo é em Santa Cruz da Serra. Aí não tem altitude. Mas a lógica é o San José ser o campeão e nesse caso o Flamengo vai ter que ir até o 2 mais alto do que La Paz. O Bolívia 2. Mas assim, o BAP também deu uma entrevista pra gente ontem e falou, se tiver que ser essa altitude, seja logo esse primeiro jogo, a gente vai lá, mata logo essa altitude. E o grupo do Flamengo, na minha opinião, ficou um grupo bom pro Flamengo passar. Mas assim, a verdade é que a Libertadores, os clubes brasileiros é que tem que saber jogar Libertadores. Porque são 8, né? Porque já começa as fases eliminatórias. Eu acredito no Atlético Mineiro e no São Paulo passando, chegando à fase de grupo. E aí é que começa mesmo aquele momento que você tem que ser mais competitivo. Tecnicamente, acho o time brasileiro no momento melhor, mas perde nessa hora. De uma organização tática, numa parte mais de briga, de competição, acaba perdendo jogos que a gente viu contra o próprio Boca. Mas assim, acho que é um ano de 2019 promissor para os clubes brasileiros. PVC, eu hoje ouvindo rádios de Minas Gerais, lendo algumas coisas da imprensa mineira, eu vejo que há um alívio, uma alegria muito grande com relação ao grupo B, que é o grupo onde está o Cruzeiro, que é o Cruzeiro, o Emelec, o Huracan da Argentina e o Deportivo Lara da Venezuela. Vamos discutir questão logística. Vai jogar em Barquisimeto, é longe, difícil de chegar, com o Deportivo Lara. Agora, essa coisa que o Zinho falou, não é que eu discorde. Eu só acho que a gente precisa começar a olhar para a Libertadores de um jeito diferente. Se você pensar nas últimas 5 edições, 14, 15, 16, 17 e 18, o Brasil teve um finalista. E a gente está pensando sempre na questão logística e na questão do nome do adversário. E de lutar, de brigar. E de brigar, e de lutar. E o time brasileiro que venceu foi o de melhor futebol. Foi o que jogou. Foi o que não se preocupou com a luta. O Flamengo, vai colocando eles aí. O Grêmio foi o melhor time. O Grêmio quando ganhou, né? Discute-se até que o Grêmio foi um time que pegou nos mata-matas adversários que não estavam na Libertadores seguinte. Na Libertadores seguinte. Mas o fato é que, assim, o Flamengo já tomou chocolate do Leão dentro do Maracanã. O Botafogo já foi eliminado pelo São Lourenço, que terminou campeão. O Palmeiras já foi eliminado no grupo de Rosário Central e Nacional. Então, eu acho que é preciso a gente olhar pro torneio com o que ele nos apresenta. O River Plate foi eliminado hoje pelo Alain
E isso a gente vai conversar daqui a pouco. Eu tô louco para falar sobre esse jogo. Mas sobre o River Plate. cabe a gente discutir na Libertadores. Não, mas a gente vai falar Isso é separadamente reflexo do do que Mundial se joga. de Clubes. Isso é o que se joga na Libertadores. O reflexo está aí. Porque eu entendo o que o Zinho está dizendo, concordo com ele. Assim, se você pensar, o Flamengo tem as dificuldades da altitude. De fato, vai pegar a LDU e o San José de Oruro, se for o San José. Mas a LDU, quando foi campeã da Libertadores em 2008, era um timaço. Com jogadores até que não jogaram aqui, né? O Guerrón não fez o sucesso aqui que se imaginou que fizesse. O Bolanhos não fez sucesso Ganhou aqui do que se imaginou Fluminense que no fizesse. Maracanã. Mas, Empatou e ganhou no pênalti. mas o time era organizado. Então, é preciso olhar para todas as circunstâncias do torneio. Não, eu concordo com você, mas olha, eu já fiz jogos do Huracan da Argentina. É fraco. O Huracan foi vice-campeão da Sul-Americana em 2015. Mas eu fiz jogos agora nesse Corinthians campeonato. foi. Eu não comparo com o Cruzeiro. Tô falando de futebol. Agora, se vai jogar bem aquela partida ou não, é uma outra história. Mas é muito pior do que o Cruzeiro. Emelec, pior. Deportivo Lara, pior. Em tese. Então, assim, Em teoria, claro que é sim. teoria. Mas quando a gente pega, por exemplo, grupos da Liga dos Campeões da Europa, e fala assim, olha, o Real Madrid pegou lá o Basel, pegou lá o Bate Borisov, fala, opa, moleza. Mas é a mesma coisa. Não Agora, é. se vai transformar Não é. em moleza, é a bola que vai jogar dentro de campo. Não é a mesma coisa. Sabe por que não é a mesma coisa? Eu acho que é. Não é. Por quê? Na minha opinião, não é. E eu te dou um dado para dizer que não é. Diga. Nas últimas 5 edições, só um país ganhou a Liga dos Campeões. Só a Espanha. Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Nesta década, além de Real Madrid e Barcelona, só o Bayern e o Chelsea. Certo. Na Libertadores, Não, teve final. mas eu tô falando fase de grupo, gente. Na Libertadores... Fase de grupos Não. a gente não tem... Quem ganhou? Quase nunca a gente tem zebra na Liga dos Campeões da Europa. Quem conquistou o torneio? O Atlético Nacional disputou uma final do Pera. Vale. Vamos por partes. O Tigres do México Vamos foi por a final partes. da Eu estou Libertadores. discutindo grupos primeiros. Eu tô olhando aqui e estou discutindo grupo. Em cima de Eu tô times que eu esperando conheço. pra me defender. Então, Eles por favor, apertaram a Zinho. mão em tudo. Então, Eles por favor. apertaram a mão. Não. Vocês Não apertaram a foi, mão. por favor, Eu tô Zinho. esperando Foi pra me pela briga, defender. não. Por favorzinho. Não, eu vi que eles apertaram a mão porque eu falei que os clubes brasileiros, que tecnicamente são melhores, saber jogar uma Libertadores, taticamente, que a equipe do Boca ganhou do Palmeiras como? O time do Boca é melhor do que o do Palmeiras? Ele foi melhor. Não, ele é melhor do que o do Palmeiras? Ele é melhor. Ele foi mais organizado que o do Palmeiras. Então, a organização... ele Então, também o que eu conhece o quis time. falar foi isso. Eu acho que os times brasileiros, alguns elencos dos brasileiros, são melhores do que a maioria ou quase todos esses que Concordo. estão na Libertadores. Os elencos, sim. E se os times brasileiros souberem jogar Libertadores com uma disciplina tática, uma organização tática, que até você falou, PVC, e eu Jogar um concordo, jogo. que isso não acontece muito porque os times brasileiros não repetem os elencos, não repetem as formações. Então é difícil montar. O que eu quis dizer é que, se taticamente forem disciplinados e saberem ser mais competitivo, tecnicamente o time brasileiro é melhor. O Quesada, Renê, por favor, entrem na nossa conversa. Não, O Quesada falou. Olha, eu fico por último aqui. Vamos ver o René, que é o nosso A convidado. minha boa noite. Boa noite. É um Théo. prazer ter Boa noite, você aqui mais uma vez, Renê. Quesada, Zinho, prazer grande estar aqui. Boa noite ao Fox, amigo. A minha colocação, Zinho, é que quando a gente vê o River Plate, que se ele ganhou foi o melhor, a gente vai imaginar que ele foi o melhor, perder para o Alain, a gente está começando a ver o seguinte: ou a gente começa a jogar um futebol diferente na América do Sul, na Libertadores, vamos parar com esse negócio. Até a final, quando você viu o River Plate e Boca Juniors jogando lá, a preocupação em você brigar, em você encenar, em você bloquear. Renê, eu vi um jogão. Eu vi um grande jogo de bola. Eu não vi, não. Intensidade, velocidade. Eu vi um grande jogo de bola. O número de faltas que você viu ali, nós mas estamos normal do futebol preocupando. sul-americano. Mas isso é que nós temos que mudar, e aí a gente não vai ganhar mais nada. Mas, por exemplo, por que nós a gente tivemos não ganha no mais sábado, nada? No sábado eu fiz o jogo do Al-Ain com o Esperança. com o Esperança. Nós tivemos 37 faltas. Por que a gente não ganha mais nada? Se foi ótimo, se está tudo ótimo sul-americano, a gente não está ganhando mais nada. A Europa Mas vem aqui, ganhamos com o atropela. Grêmio, Ué, mas a Europa vai... Não, nós ganhamos o quê? Nós ganhamos a Sul-Americana. Libertadores. Libertadores. Não, mas eu não estou falando só do Brasil, não. Eu estou falando da América do Sul.
Ou nós paramos. O time que ganha a Libertadores porque não guerra, ganha o Mundial. Não ganha. Não ganha Mas nada. isso há Não muito ganha, tempo, há a muito seleção, tempo. não ganha clube, não ganha nada. Agora não Porque ganha. a gente entra para guerrear. Nós entramos para guerrear, não é para Corinthians jogar foi o último futebol. que venceu. Foi o último. Tá acontecendo, a semifinal tá ficando difícil. Não tá dando, rapaz. Você tá perdendo na semifinal. Não, mas eu não concordo. Tamo perdendo. Eu vou dizer uma... A gente vai falar daqui a pouco sobre o Mundial. Vamos continuar com a Libertadores, por favor. Vamos. Libertadores ou Mundial? Libertadores. Mundial é Libertadores, porque do Mundial só vou falar uma coisa. São 14 mundiais desde que a FIFA começou a chancelar a competição. Os sul-americanos venceram 4 só. Então alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa tem que mudar. Mas alguma coisa... Não, mas o Mundial é depois. gente. Depois é Mundial, por favor. Só para esclarecer. Por favor. Olha, eu estou esperando muito esse grupo de Internacional e River contar com o São Paulo. O São Paulo enfrenta um argentino. Tadieres, primeiro. Se deu mal nos últimos tempos quando enfrentou times de médio e pequeno porte da Argentina. Foi eliminado esse ano pelo Colón e caiu há não muito tempo diante do Defensa e Justiça. Então, quer dizer, quando ele enfrenta adversários menores na Argentina, a trajetória dele tem sido muito preocupante. Mesmo assim, eu acredito. Depois, passando pelo Tadieres, tem Palestino e Independente de Medellín. Isso. Sim. Até acho mais difícil o Tadieres do que esses dois que virão pela frente. Só que tem que passar primeiro pelo Tadieres. Se cair, Theo, no grupo de Internacional e River, esse vai ser o grande grupo da competição. Por quê? E isso tem influência na Sul-Americana também. Porque um deles sobra. Certamente, se sobrar, deve ficar na terceira posição. Não imagino que nenhum dos três. Sim. Né? Porque o Zamora é o outro, né? Aliança Zamora Lima. é o outro. Aliança Lima. Perdão, Aliança Lima. A Aliança Lima deve ficar em quarto. Então, o terceiro desse grupo vai para a Sul-Americana, deixando a Sul-Americana mais interessante do que ela já é. Então, eu estou muito atento esperando esse grupo, que vai ser o grupo, para mim, mais interessante da competição. Em relação a outros brasileiros, eu não vejo nenhum brasileiro aí com dificuldade para passar pela competição, não. Eu acho que todos os outros brasileiros vão avançar na competição, se tudo acontecer da forma como eu imagino, jogando bola, qualidade dos times, conhecimento dos técnicos. Olha, eu não estou vendo nada de extraordinário. A maior não. dificuldade vai ser o São Paulo. Não, eu vou dizer Anote o que eu estou falando. Nessa A fase, maior né? vai ser o São Paulo agora. É bom porque lembrar que o Atlético pega o Danúbio, vai né? ter, o São Paulo vai ter primeira muita fase. dificuldade. Qual foi a última vai- vez que todos os brasileiros avançaram? A última vez que todos avançaram, Porque esse ano... Mas aí com a o menor Chape não número, né? passou. a Chape não passou. Mas com o menor número, né, PVC? Porque com 8 Tudo não bem, passou mas nunca. a gente tá a falando do Chape cenário. ficou pelo caminho nesse ano, né? Sim. Eu não me lembro qual foi a última Botafogo, vez. Eu acho que foi em 2015, eu vou até Não, olhar aqui se foi Botafogo não 2015. foi. Não, ficou também. Não, foi ano passado. Não, ano não foi? passado o Botafogo ano passado, avançou. tá, avançou. Ano passado avançou. Mas Naquele o ano só a Atlético- Chape mas parou. o Flamengo É, morreu Sim. na primeira fase. E a Chape parou Que era por do causa de grupo um do erro do Atlético. Luiz Antônio, né? Da inscrição do Luiz Antônio no jogo. 2016 o Palmeiras foi eliminado. 2015, tô olhando aqui 2015. O Corinthians passou e depois pegou o grupo do São Paulo, né? O Corinthians passou nessa fase de classificação, passou pelo Once Caldas e depois pegou o grupo do São Paulo em 2015. 2015 foi a última vez que todos avançaram. Sim. Então, o número era menor, ok, mas é isso que eu tô querendo dizer. É preciso olhar para a realidade. É preciso olhar para o fato de que, tanto na fase de grupos quanto nas fases adiante, e nas fases adiantes fica mais grave, e a gente pode discutir se nas fases adiante, como, por exemplo, quando o Palmeiras pegou o Boca nas semifinais, falamos sobre isso aqui, o Palmeiras tinha 26 jogos nas costas a mais durante o ano do que o Boca Juniors, o calendário interferia também. A média de um time argentino como o Boca e River, a gente já discutiu isso aqui, para um time como o Palmeiras, como o Flamengo, a média é de 30 a 34 jogos a mais do time brasileiro. Mas na fase de grupos, quando você tem menos jogos nas costas também tem sido problema. O Flamengo do ano passado foi eliminado na fase... O Palmeiras de 2016 foi eliminado na fase de grupos. Então, não é... Eu não sou catastrofista, eu não sou profeta do apocalipse. Agora, a gente precisa ser realista. Nem todo time brasileiro chega preparado, nem todo time... Como equipe, o grande problema do futebol brasileiro é coletivo. Se você descobre que numa rodada de Champions League, que é simbólica para mim, é a quinta, você tem 45 jogadores brasileiros e 37 franceses, é porque não está faltando jogador brasileiro. O Brasil está criando jogador. Mas, coletivamente, está faltando alguma coisa. Ou, dos últimos 10 finalistas de Libertadores, não podia ter um só.